Começa agora o Questões, a ciência e o conhecimento de nossa região, mais perto de você. No programa de hoje, vamos conhecer mais sobre o aproveitamento de alimentos. Quer saber mais sobre esse importante tema? Acompanhe agora o programa Questões. Os alimentos que nos sustentam são responsáveis diretos para uma boa saúde. Atualmente, no Brasil, é necessário se evitar os desperdícios tanto na produção quanto no consumo dos alimentos. Então, eu acredito que seja por dois motivos, a falta de informação e a busca pela praticidade. Muitas pessoas descartam algumas partes dos alimentos porque não sabem o valor nutritivo que elas possuem, né? E na busca pela praticidade, elas acabam fazendo suas refeições fora de casa, em alguns casos acabam preferindo lanches rápidos, fast foods, né? E como consequência tem a má alimentação. Acho que é uma questão cultural mesmo, de não saber, não conhecer as propriedades dos alimentos, não ter o costume de aproveitar ao máximo essas propriedades. Eu acho que é falta de orientação nutricional, falta de educação nutricional. Tem muito desperdício e pouco aproveitamento, né? Estima-se que 1/3 dos alimentos ele é descartado e em 100% desse desperdício, 54% acontece na produção, na manipulação pós-colheita, no armazenamento e 46% no processamento, na distribuição e no consumo. Então nós, como cidadãos conscientes, nós temos que buscar conhecer, né, melhor sobre o aproveitamento, planejar na hora da compra, né, para que os alimentos não se percam nas nossas casas. A alimentação é a base da vida e dela depende o estado de saúde do ser humano. Além de garantir o sustento, a alimentação deve promover saúde e para isso deve ser variada e rica em nutrientes, permitindo assim o equilíbrio no organismo. No entanto, conforme pesquisa realizada pelo setor de orçamentos familiares do IBGE, mais de 90% dos brasileiros consomem menos frutas, legumes e verduras do que o recomendado pelo Ministério da Saúde. Alimentar-se bem não necessariamente é só a gente comer alimentos que são puramente saudáveis. Muita gente às vezes tem um grande receio de procurar um profissional de saúde porque pensa, vai cortar tudo do que eu gosto. Vou ficar sem comer o meu docinho, vou ficar sem comer a minha carninha. Não necessariamente é isso. Alimentar-se bem é você saber que aquele alimento vai lhe trazer benefício ou não. O momento que eu devo consumi-lo e a quantidade que eu preciso daquele alimento. A gente é aquilo que a gente come, né? E na correria do dia a dia a gente vê que as pessoas, né, estão sendo levadas a consumir aquilo que é mais prático, rápido e às vezes, como diz o caso, para matar a fome naquele momento que está com fome, né? E às vezes isso vai trazer uma consequência grave na saúde de cada cidadão daqui a alguns anos. Os alimentos mais comuns na mesa dos brasileiros são café, feijão, arroz, refrigerantes e carnes bovinas. Isso reflete na má alimentação do brasileiro. A maioria consome menos vitaminas A, D e E do que o recomendado. Além disso, desperdiça grande parte dos alimentos que são essenciais na nossa alimentação. Como é o caso, por exemplo, de uma melancia. Vamos citar a melancia, que é um produto que a gente tem praticamente o ano todo. Graças a Deus, nosso Brasil é um país bem tropical, a gente tem frutas e verduras o ano inteiro, coisa que alguns países do exterior não têm, né? Isso é um grande benefício para a gente. Então, a melancia, por exemplo, você pode aproveitar a melancia da casca até a semente da melancia. A gente aproveita ela integralmente, porque o que é esse aproveitamento integral? É uma técnica onde você aproveita 100% de um produto, 100% de um alimento. A semente também ela é ótima para ajudar no intestino. Você pode ou consumir junto na hora, né, com o próprio fruto, ou então você pode colocá-la ao forno para poder ressecar, para ela ficar sequinha e mais palatável, né? Tem pessoas que não atentam para que às vezes
ou para que esses produtos que às vezes a gente vai, vamos para design produto, vai para o lixo, ali é que está às vezes o maior valor nutritivo, que está na casca, né? E às vezes a gente tem a mania de descascar tudo e joga fora, às vezes põe na sacolinha, manda para o lixão e isso às vezes não tem utilidade nenhuma. Na roça, a gente não tem esse hábito de jogar coisas fora, literalmente jogar fora. O que não serve literalmente para a gente se alimentar, a gente usa lá, ou como você falou, para adubo, né? A gente às vezes joga lá num canto, ou joga, faz um amontoa com esterco, alguma coisa assim, ou às vezes até para os animais. Às vezes as galinhas ou até mesmo os porcos, né, aproveitam esse tipo de alimento, ou seja, não perde nada. Eu particularmente não gosto de jogar nada fora. A gente tem pouca orientação nutricional aqui no Brasil. A gente procura um nutricionista ou por uma questão estética, né, de modo geral. As escolas não dispõem de nutricionistas para dar essa orientação para os alunos, para as famílias. É algo que a gente está caminhando muito lentamente, mas nessa perspectiva assim, de entender que para a gente garantir a segurança alimentar e nutricional é importante ter essa educação alimentar e nutricional. E um dos pontos é essa questão do aproveitamento dos alimentos, né? Com a correria, né, dos dias de hoje, as pessoas estão sendo com pressa, tem pouco tempo, né, para tantas atividades na rotina. E isso inclui o tempo para fazer a alimentação, né, para fazer as refeições. As pessoas acabam optando por alimentos que possuem muitas calorias e poucos nutrientes. Elas substituem as principais refeições por lanches rápidos, né? Então, é claro que a gente não pode generalizar. Ainda assim, tem pessoas que, mesmo com a correria, ainda se preocupam em ter uma alimentação saudável. O Questões vai para o intervalo e volta daqui a pouco falando mais sobre o aproveitamento de alimentos. No próximo bloco, saiba qual a melhor forma de se consumir os alimentos. FUNED, 50 anos de uma história para sempre. Frutas, verduras, legumes, carnes podem oferecer muito mais do que estamos acostumados. Sem saber, desperdiçamos muito de nossos alimentos. Primeiro, as pessoas têm que entender que reaproveitar os alimentos é uma ação de sustentabilidade, né? É uma forma de utilizar melhor o alimento, né? Potencializando as suas qualidades nutritivas. E só assim a gente pode comprar bem, né? Como que a gente compra bem? A gente tem que saber escolher os alimentos da época, conservar bem, armazenar em locais limpos, em temperatura adequada para cada tipo de alimento, né? E preparar bem os alimentos, higienizando e aproveitando o máximo para evitar o desperdício. Foi feito recentemente em Divinópolis uma pesquisa, aqui pela FUNED-UENG, para compreender os hábitos dos consumidores. E uma coisa que ficou constatada é que o consumidor em Divinópolis não lê rótulo, não sabe a procedência do alimento que ele consome, não verifica se o alimento que ele está consumindo é inspecionado. Então, a gente ainda está longe de práticas, de boas práticas, no que tange ao que a gente consome, o que a gente come. Nós temos muitas perdas, desde a colheita até o consumo. E essa perda, ela significa uma perda financeira e na saúde, né, das pessoas também. O que se perde diariamente no Brasil daria para alimentar milhões de pessoas, né? E a melhor forma de diminuir essas perdas é estar conscientizando os produtores, os comerciantes e os consumidores, né? E o poder público deve investir em programas que incentivem também o aproveitamento total dos alimentos para a gente estar acabando com o desperdício.
Calcula-se que é jogado na lata do lixo o equivalente a 12 bilhões em alimentos por ano. Essa montanha de comida alimentaria cerca de 30 milhões de pessoas, ou 8 milhões de famílias, durante um ano inteiro. Incentivar o aproveitamento integral dos alimentos é uma medida eficaz no sentido de educar a população. Afinal, é necessário que todo cidadão tenha consciência do que está consumindo e do que está sendo jogado fora. Existe um grande consumo, né? Nós estamos caminhando para cada vez consumir mais produtos esses que são cada vez mais descartáveis. Então, há um consumo excessivo aliado à ausência de políticas públicas municipais que prevejam técnicas ou formas de tratamento desse resíduo no intuito que você possa transformá-los em outros materiais. Esses alimentos, então, poderiam estar sendo reaproveitados em casa de uma forma ou de outra, né, se transformando, né, em bolinho de arroz, em reaproveitar alguma coisa nesse sentido. Eles vão para o lixo e, dessa forma, como não há um tratamento previsto, acontece que a gente está ocupando os espaços, né, os solos, né, as terras, para dispor esse resíduo, na grande maioria das vezes, também de forma inadequada. São muitas toneladas de alimentos que são desperdiçados por dia. E isso choca muito porque nós estamos poluindo o meio ambiente com aqueles alimentos que a gente poderia nutrir as pessoas em casa. Nós percebemos que a gente saiu da margem ali da desnutrição e caímos aonde? Na obesidade. As pessoas foram alimentadas porque teve-se aquela preocupação com segurança alimentar, de alimentar as pessoas, tirarem ali da desnutrição, melhorar o estado nutricional, só que nesse meio tempo aí não se pensou em como alimentar. Nós aproveitamos os alimentos prontos, e os alimentos que realmente a gente precisaria, cheio de benefícios, a gente não aproveita muito. São vários fatores que podem levar uma pessoa a desperdiçar. Eu acho que uma delas seria a informação, né? As pessoas às vezes não têm a informação correta de como fazer o uso adequado do alimento para que ele tenha um maior aproveito, né? Seja mais bem aproveitado ali naquele momento de alimentação, antes e depois. E tem outros fatores que vêm desde a produção, faltas de projetos políticos para que esse produto, ao se pensar na produção, né, tem a sua escoação, a produção adequada, a pré-colheita, a pós-colheita, né, transporte. Sementes, folhas, cascas e polpas em farinha podem ser trituradas e transformadas em receitas de bolos, tortas e pães. Essas partes dos alimentos que geralmente não são aproveitadas possuem um bom valor nutricional e podem ser utilizadas sem prejuízo na qualidade, sabor e segurança da alimentação. Quando você vai aproveitá-lo integralmente, você vai ter vários benefícios dele, principalmente quando a gente tem o benefício das cascas, né? Nas cascas a gente tem um poder maior de fibras e hoje em dia a população brasileira consome muito pouca quantidade de fibra, porque consome mais alimentos refinados, alimentos que realmente já foram tirar a fibra. Então, por exemplo, a casca do abacaxi. O que você pode fazer com ela? Ou você faz um suco, lembrando sempre, bem higienizada, né? Bem limpinha, feito o processo de desinfecção corretamente. Então você pode utilizar dela para fazer um suco natural, nesse verão agora cai muito bem, rica em vitamina C, rica em vitamina A. Pode acrescentar uma hortelã que dá um gosto bacana, né? Sem contar o fruto em si mesmo, por dentro, que dá para fazer pratos com carnes, né? Você colocar um abacaxi numa carne assada, no frango assado, dá um sabor super bacana. Então, o aproveitamento integral dos alimentos, ele oferece mais nutrientes para o nosso corpo, né, e ajuda no funcionamento do organismo, permitindo um equilíbrio. Quando a gente joga fora algumas partes dos alimentos, a gente também está jogando fora alguns nutrientes, né? Então, por exemplo, as folhas de couve-flor, às vezes a gente aproveita só a flor, né? Só que as folhas, ela possui 3 vezes mais vitamina C do que a flor, né? A gente encontra uma maior concentração de fibras nas cascas, né? Por exemplo, a casca de abóbora, de maracujá, de melancia, da maçã, né? Da goiaba.
Nem todo mundo tem que ser nutricionista e saber assim, com profundidade o que está consumindo, mas essa orientação, ela deve, dentro do possível, a gente deve buscar sim, porque às vezes a gente pensa que está alimentando bem e não está. Falta algum tipo de nutriente porque a gente não consome alimentos que tenham aquele nutriente. Então isso é algo que a gente tem que cada vez mais se educar. Aí que vem a importância da educação alimentar e nutricional, que hoje a gente não fala, mas quem está envolvido com a política de segurança alimentar tem claro que você não pode simplesmente tratar da educação alimentar, tem que ser alimentar e nutricional, porque não basta comer, você tem que comer com qualidade, variedade, pensando nos nutrientes daquilo que você está consumindo. O Questões vai para mais um intervalo e volta daqui a pouco falando mais sobre o aproveitamento de alimentos. No próximo bloco, saiba como aproveitar os alimentos numa relação entre a saúde e o meio ambiente. FUNED, 50 anos de uma história para sempre. O aproveitamento de alimentos promove vários benefícios e o econômico é um deles. Gastar menos na hora de comprar e ter alimentos de melhor qualidade que duram mais tempo são medidas importantes em nosso dia a dia. O lixo, que é causado pelo desperdício de alimentos, ele pode afetar o clima, a água, a terra e a biodiversidade. A nossa cultura, ela nos ensina a jogar o melhor dos alimentos fora. Então a gente tem que conhecer e saber aproveitar mais dos alimentos. Quando você lida com a questão dos resíduos sólidos, no município, isso tudo vai para um aterro, um lixão. No caso de Vinópolis, nós ainda nem temos um aterro, então isso traz impacto, porque se você consome excessivamente, desperdiça o alimento, isso vira lixo, ele não é aproveitado, não é reaproveitado, aquilo vai para um aterro ou para um lixão, isso traz impacto ambiental. Então, em Minas, nós temos o programa Vita Sopa, que ele é uma parceria com o governo do estado. E esse programa ele é fiscalizado pela Vigilância Sanitária e o IMA. O que acontece nesse programa? Os alimentos que vêm do SEASA, eles são aproveitados e colocados numa lata. E os alimentos que tem nessa lata são tubérculos, legumes, folhosos, cereais, proteínas, óleo de soja e condimentos. Então, aquelas partes que geralmente as pessoas iam jogar fora, aproveita para estar oferecendo para a sociedade civil e tendo mau aproveitamento. O desperdício de alimentos causa também um grande acúmulo de lixo orgânico. Segundo dados da empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa, aproximadamente 26 milhões de toneladas de alimentos vão para o lixo. O que muita gente não sabe é que todo esse lixo pode ser também aproveitado para a produção de adubo, que serve como aditivo agrícola, através do processo de compostagem. A compostagem é a técnica que você tem de transformar a matéria orgânica, que aí pode ser papel, pode ser madeira, pode ser resto de comida, pode ser poda de jardim, tem uma série aí de modalidades, de transformar por um processo aeróbio, então com presença de oxigênio livre, em o que a gente chama de um mineral ou de um humus. Mas não é só isso. Esse lixo também é útil na produção de energia, como é o caso do biogás.
Essa produção do gás não é simplesmente tirar o oxigênio livre, né? Isso implica que tem que existir toda uma técnica de separação desse metano dos demais gases que vão sendo formados. Então, para que eu implemente qualquer processo de tratamento para fins de resíduos, para fins energéticos, é necessário que eu tenha também um processo de tratamento desse gás para que eu consiga tirar o gás metano e descartar os demais gases. Então, a vantagem é o aproveitamento energético. Por que o pessoal trabalha pouco isso no Brasil ainda? Embora a massa orgânica ela tenha um potencial de produção de gás, ou seja, ela tem um nível de calorífico que permite esse aproveitamento para fins energéticos, né? Pensar, comer e conservar. Essa é uma campanha organizada pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura e conta com diversos parceiros globais. O objetivo é conscientizar toda a população mundial a evitar atitudes contra o desperdício de comida. Além disso, a página sugere dicas para reduzir o desperdício, oferece material de campanha para download e traz notícias e informações relevantes sobre o assunto. É de extrema importância que o poder público crie ações e campanhas que incentivem a prática de aproveitamento de alimentos. Mais políticas públicas voltadas para esclarecer a população de modo geral e projetos concretos para que o agricultor também consiga agregar valor a esses produtos, que não vá tantos produtos para o lixo. A gente sabe que no campo muitas toneladas de alimentos ficam no campo, porque o mercado não aceita esse tipo de produtos, né? E às vezes se a gente tivesse algum tipo de beneficiamento desses produtos, não que ele não esteja em má condições de uso, né? Às vezes por algum defeito de produção normal que a natureza oferece naquela ocasião. Preciso que o município ele proponha e ele implemente uma estrutura necessária. Não só para proceder esse tratamento, ou seja, essa transformação da matéria orgânica em composto, mas que ele também permita à comunidade ou às indústrias, às pessoas, a fazerem essa separação nas suas casas, né? E se não há isso estabelecido enquanto projeto de tratamento de resíduos do município, não adianta as pessoas separarem a matéria orgânica na sua casa, se depois ela vai para o mesmo caminhão de lixo e não tem o que fazer com isso. Existem vários programas, várias ações que são feitas para incentivar esse aproveitamento de alimentos. Nós temos hoje em dia patenteado aí, patrocinado pelo SESI, né, o Alimente-se Bem, que é da Cozinha Brasil. Nós temos vários exemplares, né, vários cursos que já foram ministrados falando sobre aproveitamento de alimentos. Então a gente precisa de ter esses cursos, né, procurar parceiros, que seja iniciativa privada ou que seja, né, de órgãos municipais ou federais, para incentivar a população a fazer. Tem coisas tão simples, tem práticas tão simples que a gente faz em casa tão rapidamente que às vezes as pessoas realmente não fazem porque não sabem. Frentes de atuação e de ação do Estado e do controle social no que diz respeito à política de segurança alimentar e nutricional, essa questão ela tem relevância, sim. Tanto que tem um equipamento pensado, que é o Banco de Alimentos, pensado justamente para atender essa questão de evitar o desperdício e aproveitar melhor os alimentos. E uma questão assim que é o cerne, que é a educação alimentar e nutricional. Isso tem que ser melhor absorvido, isso tem que ser uma prática mais cotidiana, mais rotineira nas escolas, na relação da escola com a saúde, que é o binômio educação-nutrição. Isso tem que ser mais efetivo no dia a dia, nas escolas, nas famílias, que é esse entendimento do que você está consumindo e o que é melhor para o seu corpo. A Embrapa ela tem um projeto, né, com os pequenos agricultores para que haja uma melhoria no manuseio dos alimentos, para estar evitando o desperdício.
Tem a Cozinha Brasil, né, que é um programa do SESI, onde é uma cozinha itinerante, né, que ensina o reaproveitamento dos alimentos, né, que tem o suporte de nutricionista, o banco de alimentos, né, que já foi falado, que ele faz o reaproveitamento das partes que seriam jogadas fora para chegar ao consumidor. Mas a questão do aproveitamento integral dos alimentos, ele é um assunto que precisa ter mais destaque, né, tanto no município quanto a nível nacional, para que as pessoas saibam a importância de não somente alimentar, mas de estar nutrindo e gerando saúde. O Questões termina aqui. Agradecemos a sua participação nesse programa em que conhecemos mais sobre o aproveitamento de alimentos. Se você quer saber mais informações sobre esse tema ou sobre quaisquer outros temas, entre em contato conosco. O e-mail do programa é questões@funed.edu.br. Entre em contato também pelas redes sociais, pelo Twitter, pelo Facebook e pelo blog. O programa Questões vai ao ar todas as terças-feiras, sempre aqui, na TV Alterosa.